Seja muito bem-vindo ao canal A Religião Certa. Prepare-se para mergulhar no submundo sombrio da fé, operado com maestria pelas maiores seitas do Brasil. Você pode até acreditar que está frequentando uma igreja, mas o que muitos chamam de igreja, nós revelamos como prisões mentais disfarçadas, que seguem operando livremente, enquanto saqueiam a fé, o tempo e o bolso dos fiéis. Eu sou Sadraque, especialista em seitas, e depois de anos de investigação e pesquisa, estou aqui para mostrar o que ninguém mais tem coragem de dizer. Por trás de templos luxuosos e discursos bem montados, está o império dos empresários da fé, dos usurpadores da verdade, dos ladrões de dízimo, que dominam este país usando o nome de Deus para enriquecer. O que é uma seita? E por que ela existe? Seita é uma construção feita por homens que desejam dinheiro e poder absoluto. Ela é montada como um império religioso, com regras que não vêm de Deus, mas sim da mente do seu fundador. Toda seita precisa de 3 coisas para funcionar. A primeira é a figura de um falso profeta que se declara especial, com supostos dons ou revelações diretas de Deus. A segunda coisa necessária é um povo vulnerável, disposto a aceitar qualquer coisa por medo de estar pecando contra Deus. A terceira é um sistema de controle que misture doutrina com terror psicológico. A seita existe porque vende a salvação como produto, e o povo compra com dinheiro, com tempo, com obediência cega. Ela se sustenta no medo, e se alimenta da ignorância. Por isso, onde há desespero, há mercado para seitas. E no Brasil, a crise espiritual virou um paraíso para esses empresários no ramo das seitas. O perigo em fazer parte de uma seita é pelo fato de viver sob constante vigilância. A seita se apresenta como refúgio, mas na prática, ela se transforma numa prisão mental, onde o fiel só tem 2 opções: obedecer ou ser amaldiçoado. O medo é a principal arma desses empresários da fé. Eles pregam que o mundo lá fora é do diabo. Proíbem o diálogo com membros de outras seitas ou igrejas. Proíbem o questionamento das doutrinas. Até mesmo pensar diferente é visto como pecado. Você perde a liberdade de vestir o que quer, de escutar o que gosta, de visitar quem ama. Perde a capacidade de pensar por si mesmo. A seita passa a definir sua rotina, suas amizades, suas emoções e até sua maneira de orar. Além de inferir na formação de casais e até na escolha profissional de seus fiéis. É um ambiente tóxico onde a individualidade é esmagada em nome de uma obediência total. E o pior: o fiel acredita que está agradando a Deus enquanto está sendo lentamente destruído por dentro. E por que você não deve pagar o dízimo? Ninguém precisa dar 10% do seu salário para provar fidelidade a Deus. Esse é um dos maiores contos da carochinha que os ladrões de dízimo inventaram para enriquecer. As pessoas acreditam que Deus aceita propinas, e que está sujeito a barganhas para melhorar a vida de seus fiéis. Que fique muito bem claro. Você tem direito de ter uma vida plena, e até pode ser possível receber alguma dádiva divina. Mas isso nada tem a ver com dízimo. Deus não mandou construir templo. Não há menção alguma na Bíblia de que Deus mandou construir igrejas. Pelo contrário, Jesus Cristo expulsou do templo homens que usavam a estrutura religiosa para ganhar dinheiro. Ele expulsou os mercadores da fé. A seita cria uma cultura de medo em relação ao dízimo. Se você não der, sua vida vai travar. Sua casa será amaldiçoada. Sua saúde vai piorar. Seu filho vai se desviar. Mas tudo isso é chantagem emocional com roupagem religiosa. Eles dizem que é mandamento, mas escondem que isso foi abolido na nova aliança. Eles citam Malaquias, mas ignoram o Evangelho. O famoso versículo de roubar a Deus nada tem a ver com a igreja atual. Pelo contrário. Esse texto foi escrito para doutrinar os sacerdotes que roubavam a Deus, e não os fiéis. O dízimo na seita é a engrenagem que mantém o império funcionando. É com ele que o líder troca de carro, compra fazenda, investe em mansões e vive como um rei. Enquanto isso, o fiel mal consegue pagar as contas, mas continua entregando tudo por fé. A verdade é simples. Quem te cobra dízimo para garantir bênçãos está usurpando a fé para benefício próprio.
Como eu classifico uma seita e por que eu combato esses grupos? Eu não classifico uma organização de seita por acaso. Eu a defino assim, porque ela atende a todos os critérios de uma prisão espiritual organizada. Se um grupo tem um líder supostamente escolhido por Deus com autoridade inquestionável, exige obediência cega, controla o tempo, a vida, o dinheiro e os pensamentos do fiel, e ainda impõe medo para manter os seguidores dentro do sistema, então isso é uma seita. Ponto. Eu combato essas organizações porque elas destroem famílias, amizades, mentes e consciências. Eu combato porque vi com meus próprios olhos o sofrimento de quem saiu dessas armadilhas religiosas. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para expor o sistema e libertar quem ainda vive aprisionado. E se isso me faz inimigo dos empresários no ramo das seitas, então que seja. Porque minha luta é pela verdade, e não por aplausos. Por que existem tantas seitas? Porque o sofrimento espiritual virou mercado. E onde há desespero, sempre surgem os lobos disfarçados de pastores. As seitas geralmente nascem de uma divisão. Um líder se sente rejeitado ou quer mais dinheiro e poder. Então ele sai, junta um grupo, inventa uma revelação, pega um texto fora do contexto, e diz que recebeu uma missão especial. E assim nasce mais uma fábrica de alienação espiritual. A cada esquina, uma placa diferente. Cada uma prometendo a verdade absoluta. Mas no fundo, todas disputando o mesmo tesouro. O seu dízimo, o seu tempo e a sua alma. Como as seitas controlam a vida social dos fiéis? Uma das estratégias mais poderosas das seitas é isolar o fiel da sociedade. Aos poucos, o membro começa a se afastar da família, amigos e vizinhos. A única companhia confiável são os irmãos da seita. A única voz confiável é a do líder. O mundo lá fora é visto como maligno, e qualquer contato externo é motivo de desconfiança. A razão para isso é que os líderes sabem que você pode ser liberto com um simples vídeo como este. Por isso, tentam desacreditar nosso trabalho. As seitas também costumam desmotivar o fiel a estudar, especialmente matérias como filosofia e teologia. Isso ocorre porque é através do conhecimento que se alcança a libertação. Por esta razão, insistem para que você tenha fé. A razão é libertadora. A agenda do fiel é tomada de domingo a domingo. Culto, ensaio, oração, jejum, estudo, reunião, vigília. A rotina é sufocante, e o objetivo é claro: retirar toda a vida social para que sobre apenas uma coisa: dinheiro para as ofertas. Eles dizem que é zelo. Mas é manipulação. A pessoa perde o controle da própria vida e passa a viver como um zumbi espiritual, repetindo doutrinas, cantando hinos e enchendo os cofres dos empresários da fé. Agora que você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: será que a seita a qual pertenço é mesmo tudo isso que foi exposto neste vídeo? Olhe bem para a capa do vídeo. Todas essas organizações agem exatamente da maneira que mostramos neste episódio. A lista é muito maior. Até mesmo a CCB, Maranata e as Testemunhas de Jeová, que afirmam não cobrar o dízimo, na verdade arrecadam muito, através de seu modo particular de realizar a cobrança. Fazem uma poderosa lavagem cerebral, e o fiel acaba acreditando que se não contribuir com o que chamam de obra de Deus, certamente estará pecando contra o Criador. As seitas usam a Bíblia como isca, o medo como armadilha, e o dízimo como laço. Interessante é que todas elas dizem ser a única verdadeira. Mas como isso é possível se suas doutrinas são contraditórias entre si? Uma prega a guarda do sábado, outra a revelação, outro corte de cabelo. Mas uma coisa é comum entre elas. Acusam umas outras de serem seitas, nisto, todas dizem a verdade. Não há unidade, não há paridade. O que há são heresias divergentes, criadas sob medida para parecerem verdadeiras. E é aí que mora a grande mentira. Cada uma quer se destacar como a religião certa, mas todas são diferentes, contraditórias e igualmente perigosas. Se decidíssemos acreditar que apenas uma dessas seitas fosse verdadeira, teríamos, obrigatoriamente, que condenar todas as demais.
E se todas estão condenadas pelas doutrinas das outras, o que sobra é a verdade que nenhuma delas quer te contar. A verdade é simples. Se você deseja agradar a Deus, não precisa se prender a doutrinas humanas, nem frequentar templos de concreto erguidos por milionários da fé. Deus não está preso a rituais, datas, batismos, campanhas ou vigílias intermináveis. Ele está buscando corações sinceros. Jesus Cristo não veio complicar. Ele veio simplificar. Sua mensagem é tão clara, que pode ser entendida por um analfabeto, um cego, branco, negro, tanto pobre quanto rico, qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer época. Mas as seitas preferem inventar doutrinas tão complexas que ninguém entende, exceto o líder, é claro. Isso já deveria ser um sinal de alerta. A salvação não é um código secreto e você não precisa decorar regras para alcançar a graça. Se você é cristão, basta ter fé em Jesus e demonstrar um arrependimento verdadeiro, amor ao próximo e viver em paz com a consciência. Você quer agradar a Deus. Então pratique o amor, a justiça, a verdade, a compaixão. Deixe os rituais de lado. Fuja da manipulação. E liberte-se dos grilhões das seitas. O Deus que te criou não quer o seu dinheiro. Ele quer a sua alma livre. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você está despertando. A verdade incomoda. Mas também liberta. E eu quero continuar te ajudando a enxergar o que muitos ainda se recusam a ver. Por isso, inscreva-se agora no canal A Religião Certa, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. No próximo episódio, vamos desmascarar mais uma peça do teatro das seitas, e você não vai querer perder. Que Deus nos livre das seitas. Amém.